O assunto de hoje é a sexta aula de Cristologia e o assunto de hoje é, com certeza, o mais importante de todos, né? O tema, a ressurreição do Senhor Jesus, é a base de todas as pregações da igreja primitiva. Se a gente pegar o livro de Atos e olhar todos os encontros que o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha, né? Ele sempre falava disso, sabe? Esse era o assunto. Ressurreição de Cristo, ressurreição de Cristo, ressurreição de Cristo, sabe? É um assunto fundamental, super importante, base, né, do cristianismo, sabe? Então, se vocês verem todas as cartas, né, do apóstolo Paulo, também, né, as cartas de João, as cartas de Pedro, todo esse assunto é o assunto de todas as pregações, falando sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da cristologia, é um assunto fundamental, básico, né? Em Atos 17:32, quando o apóstolo Paulo ele está fazendo aquele famoso, né, sermão lá em Atenas, essas coisas, termina assim, olha: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Naquele tempo lá, parece que quando você queria encerrar uma conversa que não estava sendo muito agradável, você falava isso que eles falaram aqui, que os atenienses falaram, né? Vamos falar disso outra hora, né? A gente fala isso depois. Quem sabe a gente volta e traz esse assunto de pauta de novo, né? Quando eles falaram sobre a ressurreição, né? Que alguém tinha sido ressurreto, né? Eles já encerraram o assunto, deixaram-se de lado. Né, os filósofos que estavam tão interessados, né, o que o Paulo tinha para dizer, nessa hora eles encerraram, assunto encerrado. Isso não é muito diferente hoje em dia, quando a gente vai falar da palavra de Deus, quando a gente vai falar a respeito do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus, da morte, né, propiciatória do Senhor Jesus, da sua ressurreição e da consequência, de todas as consequências da ressurreição, na nossa vida eterna, porque se Cristo ressurgiu, nós também vamos ressurgir, nós vamos também passar pelo mesmo processo, nós vamos ressuscitar. Então, é um marco histórico, certo? Dentro do cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um marco histórico, é o que divide, é o que marca, é o assunto, né, fundamental. É um sinal incontestável da divindade do Senhor Jesus. Por que é incontestável? Porque só Deus dá vida, certo? A vida a gente só consegue através de Deus. O ser humano pode tirar a vida, e frequentemente faz. O ser humano consegue, algumas vezes, a partir de uma forma de vida, derivar outras formas de vida. Mas ninguém consegue recomeçar a vida, né? A ciência, por mais evoluída que seja, ela não consegue começar a vida do zero, começar a vida de algo que não tem vida. Sabe? Mesmo que aquela coisa, que aquele objeto, que aquela substância já tenha sido viva antes, mas se ela deixou de ser viva, se a vida for extinta naquela matéria, naquela carne, naquele ser, então ele não consegue voltar à vida. Isso é uma característica de Deus. Se existe a ressurreição, existe o aparecimento da vida em algo, é marca de Deus, é a marca de Cristo, Cristo Jesus, né? Então é um motivo de forte entusiasmo para nós que somos cristãos, sabe? Que realmente Jesus é tudo aquilo que ele afirmou que ele era, e vai continuar sendo para sempre. Então é o argumento mais forte que o Evangelho é verdadeiro, certo? É o argumento mais forte que a gente pode dar para alguém que o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho do Senhor Jesus, é verdadeiro, porque ele é marcado pela vida, é marcado pela ressurreição. Então, a ressurreição do Senhor Jesus torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões. Isso é uma marca. A marca do cristianismo é essa, é a vida. Todas as outras religiões, o precursor, ele morreu e não ressuscitou mais, não voltou mais. Isso aconteceu com o quê? Aconteceu com o Buda, aconteceu com Maomé, por exemplo, sabe? Pode pensar, qualquer religião que tenha surgido,
o precursor, o pregador, o profeta, aquele que iniciou a religião, um dia ele morreu e nunca mais voltou. E Jesus é diferente. Jesus ele morreu, com certeza, mas ele voltou. E hoje ele está tão vivo quanto ele era na época que ele estava pregando lá na Palestina, sabe? Então ele é uma pessoa tão viva quanto qualquer um de nós nesse momento, certo? Então nós temos um precursor vivo. O cristianismo ele se caracteriza porque o seu precursor, o Senhor Jesus, ele está vivo. Nenhuma religião é assim. Então, a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da ressurreição de todos aqueles que morreram nele. Certo? Essa é a nossa garantia. Pelo fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, isso é uma garantia que vai acontecer com cada um de nós. Agora, recente, agora, fato recente, que comoveu o Brasil, que morreu lá o Jô Soares, certo? Então, quando morre alguma pessoa importante, como o Jô Soares realmente foi uma pessoa muito importante, no Brasil, sabe? Humorista, top lá, essas coisas. Então começaram a ressuscitar todos os vídeos que ele tinha, tudo que ele falou, E teve um poema que ele falou sobre a morte dele, sabe? Ele citou um poema que ele falava sobre a morte. Mas o Jô Soares, falando que quando ele morresse, é para não procurar ele no seu túmulo. Ele não estava lá. Ele estava no vento, ele estava no ar, ele estava no mar, ele estava nisso, ele estava aquilo. Tem muitas pessoas que acreditam, e pelo jeito o Jô Soares também acreditava, que quando a gente morre, a gente volta para a Terra e a gente vira uma energia. E a gente acaba sendo disperso no meio de toda a natureza, sabe? Os budistas acreditam nisso, sabe? Que quando a gente morre, a gente se volta de novo, a ser aquilo que a gente originalmente era, uma energia esparramada por aí, entendeu? Claro que já é uma evolução, Mas o cristianismo, ele crê mais. Quando você morrer e você ressuscitar, você não vai ser só uma energia. Sabe quem que você vai ser? Quem você é hoje. Você vai ser uma pessoa como você é hoje. A sua alma não vai se desfazer. Ela não vai se misturar com a energia de todo o universo. Você vai conseguir continuar sendo um indivíduo, sabe? Você vai ser reconhecido. E você vai encontrar com os seus lá no céu. Com todos aqueles que fizeram parte da sua vida. Por que nós temos essa garantia? Porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou e não foi assim com ele? Quando ele voltou aqui à terra, ele era uma energia? Não, ele era uma pessoa. Ele podia ser tocado, podia ser visto a marca dos cravos, a marca da lança que perfurou o seu lado, sabe? Ele comeu como a gente come, sabe? Ele era uma pessoa viva, um ser humano, certo? Deus, com certeza, mas ao mesmo tempo continuou sendo ser humano quando ele ressuscitou, Entendeu? Então, essa ressurreição que aconteceu com o Senhor Jesus é a nossa garantia, vai acontecer com a gente, nós vamos passar por esse processo. Então, o cristianismo bíblico difere de todas as religiões porque não dispõe de sistemas assim ritualísticos, nem de crendices assim que escravizam os indivíduos, os praticantes. Nós não somos escravizados, sabe, por crendices, Nós temos coisas palpáveis, reais, sabe, que pode ser tocado. O Senhor Jesus, ele é um ser humano também, tem um corpo humano, pode ser tocado. Seus discípulos tocaram, são testemunhas disso, está escrito na palavra, sabe? Então, o que garante a vitalidade do culto é o fato de Jesus estar vivo. E ele está presente em cada reunião. Com certeza o Senhor Jesus está aqui, entre nós. Quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e nós estamos aqui reunidos em nome dele, então ele vai estar presente. Com certeza ele está ouvindo, está participando, dessa nossa reunião aqui. Quando nós estamos falando dele, ele está aqui presente. Nós somos mais que 2 ou 3 aqui. Mateus 18, 20, está escrito: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É o que nós falamos. É promessa dele?
Jesus deixou de cumprir alguma promessa? Com certeza não, nunca deixou. E se ele falou que quando estiver reunido 2 ou 3 no nome dele, ele vai estar presente. Então nós cremos por fé que o Senhor Jesus está aqui. Está entre nós, está ouvindo a nossa palestra. Se estiver falando alguma coisa errada, que ele nos corrija, né? Então o cristianismo só funciona como religião porque existe esta interatividade entre Jesus e os crentes. Só por isso que ele funciona, sabe? O resto é loucura perante todos os outros cultos que já tem, as outras religiões, essas coisas que existem por aí. O que a gente prega é loucura. O que a gente fala é loucura. Em 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo afirma: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Esse é um fato. Se tudo que nós estamos falando for mentira, se Cristo realmente não ressuscitou, sabe? Tudo que a gente está vivendo, a nossa vida é uma farsa. A nossa vida não tem sentido. A gente passa por essas tribulações todas que a gente passa por esse mundo, por esse sofrimento todo, e ainda fica lá se guardando para quê? A gente devia, né, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria muito mais racional que a gente estivesse aproveitando a vida, fazendo festa, bebendo, comendo, comemorando, enquanto que a gente estivesse vivo, porque a vida ia acabar mesmo, sabe? Como aconteceu agora com o Jô Soares, ele chegou, ele viveu bastante, 84 anos, né? Mas acabou, como todo mundo acaba. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, né, essa nossa vida cristã seria sem sentido. O que dá sentido a ela, o que dá razão, né, a esse esforço, a essa caminhada, a esse cuidado, né, é justamente a garantia que Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou, e que nós vamos ressuscitar com ele, né? Então, quem ousaria falar da sua própria morte e da respectiva ressurreição? Jesus não passou o tempo todo pregando para os discípulos que ele ia morrer e ia ressuscitar? Passou ou não passou? Várias vezes ele falou: eu vou morrer, 3 dias depois eu ressuscito. E os discípulos acreditaram? Os discípulos, eu falo lá do João, do Pedro, da Maria Madalena, eles acreditaram? Não, eles não acreditaram. Senhor Jesus, o Senhor vai voltar mesmo, tal, entendeu? Eles ouviam, mas as atitudes dele foi de quem? De pessoas que não acreditavam naquilo, né? Eles nem estavam entendendo direito o que Jesus estava falando, né? Esse negócio de morrer, ressuscitar, eles nem entendiam direito, né? Como muita gente não entende. Quando a gente vai levar a palavra do Senhor e começa a falar que Jesus morreu, né? E depois ele ressuscitou, e ele voltou, e ele está vivo antes, o pessoal fala: esse cara está fora da casinha, né? Isso. É a mesma coisa, muita gente não acredita, sabe? A gente só acredita quando a gente tem uma experiência com ele. É preciso ter essas experiências. Então, que notícia melhor poderia haver do que aquela que as mulheres ouviram do anjo quando foram ao sepulcro e o acharam vazio, certo? Interessante que quem primeiro viu que Jesus tinha realmente ressuscitado foi uma mulher. Você sabe no tempo de Jesus o quanto que valia o testemunho de uma mulher? 0. As mulheres reclamam da vida hoje, mas naquele tempo, se você cometesse, se você tivesse como testemunha, né, você estava sendo acusado que cometeu um crime, e se aparecesse uma mulher para testemunhar, ou 2 ou 3, dizendo que você era inocente, você ia acontecer o que com você? Era condenado do mesmo jeito, não valia nada. Se não fosse o testemunho de um homem, não valia nada, sabe? E quem que Jesus escolheu para testemunhar primeiro que ele estava vivo? Uma mulher. A primeira pessoa que viu, né, que presenciou esse fato magnífico que a gente comenta, né, o tempo todo que nós estamos falando agora, foi uma mulher. Olha como que as mulheres eram valorizadas pelo Senhor Jesus, né? Entendeu? Ele escolheu uma mulher para ser a primeira testemunha de que ele tinha ressuscitado. Então, a ressurreição de Jesus estabelece os fundamentos da doutrina cristã. E quais são os fundamentos da doutrina cristã?
São dois pilares. O primeiro é a justificação. E o segundo é a ressurreição, que nós estamos falando. Então, a justificação. Jesus morreu naquela cruz, mas quem devia estar lá na cruz era cada um de nós. Nós é que cometemos pecados, ele não. Então ele morreu em nosso lugar, né? Foi a morte propiciatória, para que nós fôssemos justificados perante Deus. Alguém precisou morrer no nosso lugar. Esse alguém foi o Senhor Jesus. Então esse é o primeiro fundamento, sabe? Justificação. A justificação é o primeiro pilar da fé cristã, né? Primeiro, né, base, fundamento, né? A justificação. Jesus morreu no nosso lugar, né? Jesus morreu no nosso lugar. Aquela cruz era para cada um de nós. Nós é que pecamos. Ele não pecou, sabe? Cada um de nós. E segundo, logo em seguida, já vem a ressurreição, certo? Porque ele ressuscitou, porque ele vive, porque ele saiu da morte para a vida novamente. Cada um de nós vai passar por esse processo. Então é a garantia, né, o aval, que nós vamos também ressuscitar. Se ele ressuscitou, ele nos deu também a vida eterna, né? Nós morremos, mas nós ressuscitamos, nós voltamos à vida e passamos a partir disso a viver eternamente, num corpo glorificado como ele. Vamos lá, Romanos 4, 25. Jesus, você que é o bom de achar as coisas. 4, 25. Jesus foi entregue para a morte. E agora vamos lá para o 15, né? 1 Coríntios 15, 20 e até 23. Assim como por estarem, porém... Amém. Então não esqueça, nosso fundamento, o presente mais importante, Jesus fez muita coisa por nós, mas o mais importante de tudo, os dois presentes fundamentais, foi a nossa justificação, quando ele morreu, e a nossa ressurreição que vai acontecer, porque ele ressuscitou primeiro, certo? Então e a vida eterna, consequentemente, né? Então, predições sobre a ressurreição no Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava de ressurreição? Já falava que Jesus ia fazer isso um dia? Já tinha fatos que estavam acontecendo, que eram tipos, né? Já tipificava a ressurreição? Já, com certeza já. Já aconteceu, né? No Velho Testamento já estava predizendo, já estava profetizando que tudo isso ia acontecer. Então a ressurreição de Jesus foi um fato, foi um acontecimento predito, tanto do ponto de vista topológico, né, no lugar aonde iria acontecer, né, em Jerusalém, essas coisas, né, que é literal. Então nas Escrituras falam o tempo todo a respeito disso, né, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, em Salmo 2, segundo Salmo, no verso 7 está escrito: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em Atos 13, 3, já aconteceu o fato. Então o escritor, né, de Atos, ele comenta: ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra aqui, ela se tornou uma palavra rema, sabe? Era o Logos, anunciando, né, a profecia, e aqui é o rema. Aconteceu, se cumpriu a profecia. O Salmo agora de novo, 16, 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Logos, palavra logos. Cumprimento, em Atos 13, 35, está falando sobre cumprimento. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Jesus sofreu decomposição? Não. Ele foi ressuscitado no mesmo corpo, certo? O corpo dele foi restaurado, depois de passar 3 dias morto. Com 3 dias a gente naturalmente já está apodrecendo, não está?
mas ele foi totalmente restaurado e ele ressuscitou num corpo glorioso. Voltando lá, Números 17, 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Se lembra dessa passagem? Está em Números. No outro curso que nós falamos sobre autoridade espiritual, a gente fala muito sobre isso. Eles colocaram a autoridade de Arão, de Moisés, eles colocaram em dúvida. Os israelitas, de um modo geral, alguns grupos mais específicos, falaram: não, nós todos somos israelitas, nós somos todos filhos de Deus, todos nós temos vamos dizer assim, o direito de liderar disso, daquilo. Por que Arão e Moisés resolveu se tornar nosso líder? Quem que falou que vocês podem ser nossos líderes? Para Moisés e para Arão, né? Entendeu? Quem que está dizendo que só Arão que tem que ser o sacerdote, ou oferecer sacrifícios? Quem? E daí Deus mostra para eles quem? Através desse milagre. Então, Deus orienta Moisés para que ele fale que para cada líder de cada uma das 12 tribos de Israel trouxesse uma vara, sabe? Morta, né? Um bastão de madeira, uma madeira morta, sabe? Inclusive, representando a tribo de Levi, quem trouxe foi o Arão. Então ele deixa passar a noite dentro da tenda, né, de encontro, essas coisas assim, sabe? E no dia seguinte o Moisés vai e recolhe as 12 varas. As 11, representando todas as outras tribos, continuava do mesmo jeito. Estava tão morta quando foi colocada. Mas a vara que era de Arão, que Arão tinha entregue, ela estava cheio de folhas, brotos, botões, até flores tinha, e mais do que isso, tinha até frutos, amêndoas maduras, sabe? Então, a vara de Arão, aquela que representava a tribo, né, a tribo de Levi, essas coisas, para Deus comprovar que ele era o seu escolhido, ele fez com que a vara ressuscitasse, deu vida novamente. Então, como que Deus prova que alguém é dele? Por que Jesus ficou comprovado a sua divindade? Porque ele tem o poder da vida, a vida flui através dele, a vida fluiu através daquela madeira, ela voltou a ser viva, como na época que ela estava, que era um pedaço de uma árvore no meio da floresta, essas coisas assim, sabe? Ela voltou a ter vida, ele ressuscitou aquela vara. Foi tão importante, que foi um dos objetos que foi guardado dentro da Arca da Aliança. Não foi, Jesus? E quais foram os outros objetos, além da vara de Arão, que foram guardados? As tábuas, inclusive as quebradas, né? Entendeu? Aquelas primeiras que foram quebradas, sabe, os pedaços foram guardados também, e depois as inteiras, né? E teve um outro objeto ainda, um terceiro, a tábua, esse bastão, e o maná, isso, num pote de ouro, né? Entendeu? Então foi os 3 objetos que foi escolhido para deixar dentro da arca, sabe? Que Deus mandou que fosse guardado dentro daquela arca. A arca que está desaparecida, né? Mas uma hora se acha, né? Então, em Hebreus 5,4, confirmando, né, o verso, né, de Números 17,8, fala assim: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Ninguém toma, a autoridade é dada por Deus. Deus que te dá autoridade para esse ou para aquele outro, para cumprir esse ou aquele ministério. Então a autoridade vem de Deus. E ele confirma que esse ministério é verdadeiro através da vida. Porque se o teu ministério for verdadeiro, se ele realmente provém de Deus, ele vai dar fruto, ele vai dar vida, sabe? Ele vai gerar vida, entendeu? Então essa é a prova número 1, que aquele ministério é de Deus, sabe? Isso vai frutificar, vai dar vida, sabe? Deus prova a autoridade dele, né? Através da vida que aquela pessoa, né, é capaz de ter, entendeu? Deus potencializa
autoriza, capacita aqueles que são deles a tocar e reviver. Aquela alma que está depressiva, acabada, sabe, triste, né, acabrunhada, quando alguém que é de Deus mesmo vai lá e toca e fala, aquela pessoa volta a viver. A vida se torna sentido, ela volta a ficar alegre, sabe? Ela encontra caminho aonde que ela tinha se perdido. Marca de Deus é a vida, sabe? A marca número 1 de Deus, quando Deus está em algum negócio, aquilo vai ter vida, aquilo vai frutificar. Então, no Antigo Testamento, muitas outras profecias foram feitas acerca da ressurreição, não foram? Foram. Então, vamos ver algumas predições sobre a ressurreição feitas pelo próprio Senhor Jesus, né? Jesus tinha plena consciência de sua morte e de sua ressurreição, tanto que ele falou várias vezes, né? Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, 3 dias depois eu estou vivo, vou morrer, 3 dias depois esse templo, esse corpo vai ser reconstruído. Ele falou várias e várias vezes isso. Em Mateus 16, 21 foi uma dessas vezes, né? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia, certo? Então ele explicou isso muitas e muitas vezes. Em Marcos 9,31 também, porque estava ensinando a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará. Lucas agora, 9,22, mesma coisa, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. E como é que era a aparência do Senhor Jesus quando ressurgiu? Como será que era? Tem um videozinho. A pergunta continua. Qual que era a aparência do Senhor Jesus? Era fácil de ser reconhecido? Aparência física? Não, não era tão fácil. A aparência física, pelo jeito, ela se confundia com a das outras pessoas quando o Senhor Jesus voltou ressuscitado. Mas quando ele começava a falar, pelas suas atitudes, logo os discípulos reconheciam: esse é o Senhor Jesus. Quando ele mostrava suas marcas, né? As marcas dos cravos, a marca da lança que perfurou o seu lado, tudo, né? Mas principalmente quando Jesus abre a boca, quando Jesus fala, aqueles que são deles, eles reconhecem a sua voz. As suas ovelhas reconhecem a voz do pastor, né? Não é assim que está escrito? E assim é. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Elas sabem que aquele é Jesus. Quem fala daquele jeito, quem fala daquela maneira que dá vida, só pode ser Jesus. Que através da palavra, o Senhor Jesus, ele foi criando todas as formas de vida, inclusive nós fomos formados pela palavra, sabe? Então, quando Jesus abre a boca, os seus o reconhecem. É Jesus, sabe? Mas parece que pelo olho mesmo, olhando a aparência física, ele pode criar certa confusão. Então, Jesus ressuscitou no mesmo corpo em que nascera. Entretanto, há vários tratados teológicos que discutem a aparência de Jesus após a ressurreição. Realmente, havia divergências, né, com relação à aparência física do Senhor Jesus após a ressurreição, né? Jesus não era reconhecido pelos seus discípulos de imediato após a ressurreição. Então, esse é um fato. Os discípulos olhavam, mesmo aqueles que tinham convivido, né, com ele muito próximo, né? Pedro, João, né? A própria Maria Madalena, essas coisas, né? Ela não reconhecia ele, sabe? De imediato, sabe? Demorou um certo tempo até ele começar a falar e se manifestar. Daí sim, daí a partir daquele momento, né? Ele era reconhecido. Então, como a gente acabou de citar agora, esse vídeo mostrou bem, né? A Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro, com o hortelão, né? O jardineiro. Ela olhou, achou que era o jardineiro que estava lá, que tinha até desaparecido com o corpo do Senhor Jesus. Mas, voltando àquele assunto, a Maria Madalena, por exemplo, ela acreditou que Jesus ia ressuscitar? Não. Ela só acreditou quando ela viu o Senhor Jesus ressuscitado, né, vivo na frente dela.
Mas até aquele momento, aquela palavra entrou, ficou lá dentro, mas não tinha sentido para ela. Ela não sabia, ela não entendeu, sabe? Quantas vezes a gente recebe a mensagem de Deus, não acontece conosco, né? Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Eu vou lá, eu leio a Bíblia, eu leio aquela palavra, sabe? É importante, tudo que Deus fala é importante, eu sei que é importante, mas eu não entendo. Aquilo não faz muito sentido para mim. E de repente, um dia Deus revela aquela palavra. Quando Ele revela, toma vida. A gente percebe, agora a gente entende. É isso que Ele queria dizer, sabe? É isso que Jesus estava querendo dizer. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Então aquela palavra se torna vida para a gente, sabe? Né? Isso aconteceu com a Maria, aquele dia que ela olhou para o Senhor Jesus, que ela confundiu Ele com o jardineiro, com o hortelão, e quando Ele viu, ela teve aquele impacto, e ela falou, não, é isso que Ele queria dizer, olha só o que Ele falou, e não é que Ele voltou mesmo, que Ele está vivo, que é o próprio Senhor Jesus, em carne e osso, na minha frente, falando comigo, de novo aqui, sabe? A mesma coisa aconteceu com Pedro, aconteceu com João, aconteceu com Tomé. Sabe, o Tomé foi mais renitente ainda de todos, né? Aquele lá que não acreditou porque os outros disseram, e falou, tem que ver, eu tenho que ver pessoalmente. Se eu não ver pessoalmente, se eu não tocar do seu lado, se eu não ver as marcas nos seus braços, dos cravos, essas coisas assim, eu jamais vou acreditar, né? Muitos de nós são Tomé, não são? Eu, pelo menos, eu acho que eu já tive muitos momentos de Tomé já na minha vida, sabe? Entendeu? Eu tive que Deus teve que se manifestar com força, com autoridade, sabe? E a gente fica tão envergonhado depois, né? Que nem o Tomé ficou envergonhado, sabe? Fala, Senhor, por que eu não acreditei logo, né? Mas a gente passa pelos momentos de Tomé, assim, todos nós acho que passamos. Eu, pelo menos, já passei já algumas vezes, já, sabe? E tem essa passagem famosa, né, dos discípulos do caminho de Emaús, que só o reconheceram quando Jesus partiu o pão. Olha só, isso daí foi pior ainda. Jesus caminhou com eles, Jesus falou com eles, falou a palavra, ele se manifestou, né? Aquela palavra queimou o coração deles, eles sentiram que aquilo que Jesus estava falando era verdade, quando Jesus foi apresentando cada fato, né, descrito no Antigo Testamento, que falava sobre ele, como que ele ia se manifestar, aquela palavra ia queimando lá dentro, eles sentiam que aquilo era verdade, mas eles não reconheciam Jesus ainda. Eles só foram reconhecer Jesus no último momento, quando eles convidaram Jesus, quando eles chegaram no destino deles, né, em Emaús, entraram dentro da casa, convidaram o Senhor Jesus para passar a noite lá com eles, e foram jantar. Quando ele partiu o pão, naquele ato de partir o pão, como eles já tinham visto, Jesus partindo o pão, ele falou, quem parte o pão desse jeito e abençoa, só pode ser Jesus. Daí que eles caíram a ficha, vamos dizer assim, né? Perceberam que o Senhor Jesus, que estava lá conversando com eles, imediatamente depois de ser reconhecido, o Senhor Jesus desapareceu dos discípulos, né? Daí eu pergunto para vocês, como é que era o nome de um dos discípulos que está escrito lá, daqueles de Emaús? Era o Cleopas, né? Quem que é Cleopas? O que ele fez, além de caminhar com o Senhor Jesus até Emaús? Parece que não tem. O Cleópatra é uma pessoa bem desconhecida. Não é assim? É uma pessoa desconhecida. Mesmo na palavra de Deus, não tem relatos assim a respeito do que Cleópatra fez ou deixou de fazer no ministério. Ele não era uma pessoa de destaque. Era uma pessoa comum. E por que Jesus escolheu para se revelar para ele, para uma pessoa comum? Uma pessoa sem destaque. Porque ele está falando que ele pode se revelar para qualquer um que creia nele, que siga, que seja seu discípulo. Você não precisa ser uma pessoa especial, sabe? Não precisa ser o suprassumo, né? Da fé. Basta você seguir Jesus, caminhar com ele, ouvir sua palavra, que ele vai se revelar, sabe? Então, para Jesus não tem pessoas que são pouco importantes. Todos são importantes, todos são amados, todos são escolhidos, todos são santificados, basta você caminhar com ele, ouvir o que ele tem para falar. E a gente ouve Jesus de uma maneira muito simples, fazendo o quê? Abrindo a palavra, lendo os evangelhos, lendo o que ele falou, sabe? É só você abrir, Jesus está falando com você.
está te contando as histórias, né? As aventuras, tudo que ele passou, tudo que aconteceu. A gente pode renovar essa conversa com Deus, esse ouvir Jesus falando todos os dias, é só ler a palavra. Então, o apóstolo João, em seu arrebatamento na ilha de Patmos, né, bem no final da carreira dele, né, viu o Senhor Jesus na sua glória, já de modo especial. Esse Jesus era bem diferente, né? Jesus bem glorioso mesmo, né? Olha só, os cabelos dele eram especiais, né? Essas coisas assim, aqueles cabelos brancos, tal, né? Os olhos e os pés de uma voz diferente, né? Vamos recordar bem isso. Está em Apocalipse, capítulo 1, versos de 13 até 15. Esse aspecto físico do Senhor Jesus era bem diferente de todos os outros, né? Ele não lembrava em nada, o carpinteiro lá da Galileia, né? Não lembrava em nada, aquele que a Maria Madalena viu no dia da ressurreição, que ela se confundiu até com o jardineiro, com o hortelão. Era uma pessoa gloriosa, sabe? Um aspecto assim fantástico, muito diferente, né? Mas apesar de algumas heresias, né? Gnósticas, maniqueístas, não resta dúvidas que o Senhor Jesus ressuscitou em um corpo humano, certo? Não existe dúvida, Jesus ressuscitou em um corpo humano. Tem gente que nega isso, sabe? Tem muitas heresias por aí que falam que não, ele não voltou para o corpo humano, ele voltou a ser o que ele era antes, né? Voltou a ser simplesmente um ser espiritual, simplesmente não é simples, né? Voltou a ser aquele ser espiritual que ele era antes. Não, mas Jesus não voltou. Quando ele ressuscitou, ele não voltou a ser o que ele era antes de ter vindo aqui para a terra. Ele voltou diferente. Agora ele não era Deus, ele era Deus e homem, simultaneamente. 100% Deus, 100% homem. Isso para que nós tivéssemos também esse privilégio de passar por aquilo que ele passou, para que nós, sendo um com ele, também pudéssemos repetir o que aconteceu com ele. Que nós, os seres humanos, escolhidos por ele, amados por ele, separados por ele, também pudéssemos ressuscitar, né? Não somente espiritualmente, mas também em um corpo humano. O fato da ressurreição, né? A ressurreição, sem dúvida nenhuma, é um fato que contraria todas as leis naturais. Não contraria? O que está morto, né? Quando eu falo de que está morto, eu sempre lembro do meu pai, né? Que ele falava que ele não tinha medo dos mortos, né? Ele tinha medo dos vivos, né? Diz que nunca viu morto nenhum fazer nada de errado contra ele, sabe? Ou contra ninguém, né? Quem é perigoso é vivo. Alguém tem medo de fantasma? Aqui? É bobagem ter medo de morto, né? Entendeu? Morto não faz nada de errado com a gente, né? Agora, quem está vivo, alguns vivos por aí, né? São muito perigosos, né? Vive aprontando, né? E não só tão vivos como vivem aprontando, né? Entendeu? Mas Jesus, ele contrariou todas as leis naturais. Ele morreu e voltou. Está vivo. Vivo. Como cada um de nós aqui, ou até mais, né? A desintegração do corpo após 3 dias já é suficiente para que não haja possibilidade de retorno à vida. 3 dias, 4 dias, que nem o Lázaro, né? Aconteceu com o Lázaro, né? Sem possibilidades. Alguém que esteja realmente morto, não volta à vida de jeito nenhum, né? Isso não tem médico que consiga fazer isso, não tem cientista que consiga fazer isso, não tem nada, né? Nenhum avanço da ciência, tal, que consiga fazer uma pessoa que está morta depois de tanto tempo voltar à vida, né? Mas tem várias teorias que foram, desde o começo, que foram levantadas, que foram contrárias para tentar desmentir que tivesse acontecido esse fato histórico, né? Esse fato fundamental para nós que somos cristãos, que é a ressurreição. A primeira teoria foi a teoria da falsidade, né? Que os discípulos roubaram o corpo. Está bem descrito isso em Mateus, né? No capítulo 28, do verso 11 ao 15, né? Que quando os soldados que estavam cuidando da tumba, né? Lá do Senhor Jesus, do túmulo do Senhor Jesus, eles viram o que aconteceu, que o anjo chegou, abriu a porta, o Senhor Jesus não estava mais lá, eles correram e foram avisar para as autoridades, né, para os sacerdotes lá, que tinha acontecido isso.
E os sacerdotes falaram para eles assim: olha, nós vamos pagar uma quantia bem grande para vocês ficarem quietos, e alguém perguntar alguma coisa, vocês falam que o corpo dele foi roubado, que durante a noite os discípulos foram lá, arrombaram a tumba, levaram o corpo, só para dizer por aí que ele está vivo, mas é mentira. Vocês vão ter que afirmar e reafirmar que ele está morto, que o corpo foi roubado, sabe? Para eles conseguirem pegar, para que eles não tenham assim força para pregar essa história que ele ressuscitou, sabe? Então essa já foi a primeira de todas as teorias, né, que foi inventada para desmentir a ressurreição do Senhor Jesus. A segunda é a teoria do desmaio, né, que Jesus teria somente desmaiado. Isso chama narcolepsia, né? Existe, acontece. Tem pessoas que têm esse problema de saúde chamado narcolepsia e que eles ficam de uma tal maneira, assim, um sono tão profundo que parece que estão mortos. Isso realmente é um fato médico. Mas se você for procurar bem, o médico que for bem caprichoso, ele vai perceber que por mais que seja lento, existe uma respiração. Se você fizer um eletrocardiograma mesmo, está lá o coração batendo, sabe? Entendeu? Então essa pessoa, ela não está morta, ela está num sono muito profundo. Você pode beliscar, pode fazer isso, vira para cá, vira para lá. Essa pessoa, ela não acorda, ela só vai acordar depois de um certo tempo. Então, narcolepsia. Eles estavam dizendo que Jesus sofria disso. Mas o interessante é que depois de tomado toda aquela surra, né, que ele tomou, toda aquela agressão, né, todo aquele sangramento que ele teve, ter ficado na cruz aquele tempo todo, no máximo que ter acontecido com ele foi um desmaio. Eles falaram assim, né, um episódio de narcolepsia, um sono profundo. Claro que isso, mentira, né? É teoria da visão, sabe? Essa teoria fala assim, que a vontade dos discípulos de ver Jesus era tão grande, que eles acabavam vendo, sabe? Eles acreditavam tanto que Jesus estava vivo, né, segundo essa teoria, que eles acabavam vendo Jesus vivo, mas ele não estava vivo, né? Aquelas 500 e tantas pessoas que o apóstolo Paulo pegou e descreveu que tinham visto Jesus ressuscitado, todo mundo teve uma ilusão coletiva, sabe? Entendeu? E eles falavam que estavam vendo, mas não estavam vendo coisa nenhuma, entendeu? Não era verdade, aquilo lá era uma mentira, tal, né? Então essa é a teoria da visão, né? E teorias místicas, né, que somam algumas concepções babilônicas de outros povos acatados pelos judeus e que falam que também não aconteceu ressurreição nenhuma, né? Então são as teorias contrárias à ressurreição do Senhor Jesus. Tem outra cançãozinha que eu vou colocar para vocês aqui. Quando eu me converti em 1999, essa música já tocava muito aqui, sabe? Eu não sei nem quando ela foi feita. Quando foi, Dani? É muito antiga essa música? Nessa época de 99, eu sei que quando eu me converti eu vi essa daqui toda hora, né? E ela sempre tocou, né? E realmente ela é como se fosse uma aula, né, de teologia, essa música, né? Ela conta toda a sequência dessa aula que nós estamos falando hoje, né? Entendeu? Fala sobre a ressurreição, né? E porque ele vive, né, conforme a letra da música, temor não há. Vocês têm medo da morte? Quem tem medo da morte ainda? Tem muita gente que, especialmente lá no consultório, né, quando aparece com uma doença mais grave, essas coisas assim, e olha, o que mais me impressiona, muitos que são cristãos, eles falam assim, doutor, que coisa, né? O que vai acontecer comigo se de fato essa doença avançar, se eu morrer, né? Eu falo, o que vai acontecer? Você vai para o céu, você vai morar com o Senhor. Mas ninguém, será que deve acontecer mesmo, né? As pessoas, elas dizem que são cristãos, mas são cristãos nominais. Na verdade, elas não creem muito nisso, sabe? Elas têm esse temor, têm esse medo, que pode não acontecer, né? De repente pode não acontecer. E elas continuam a conversa. Mas nunca ninguém foi do outro lado para contar para a gente se de fato foi isso. Falando, não, meu amigo, começando pelo Senhor Jesus, já foi muita gente e voltou, sabe? Eles já foram, o Senhor Jesus já contou, já morreu, já voltou, já passou 40 dias aqui na terra contando tudo que aconteceu, que ele tinha preparado as moradas, preparado os quartos, preparado uma casa para cada um de nós, né? Foi o primeiro a falar, foi o próprio Senhor Jesus, né? E depois teve alguns casos de alguns irmãos, assim, né? Algumas pessoas que tiveram essa experiência, né? De passar por uma experiência, até que eu estava falando para a Lucy, de quase morte, né? E do outro lado e voltar. O próprio apóstolo João, né, o Apocalipse, foi descrito num momento desses, né? Ele foi para o outro mundo, ele foi lá para o céu,
Ele passou lá algum tempo, depois ele voltou e nos contou o que ele viu do outro lado. Viu o Senhor Jesus glorioso, conforme naquela passagem que nós lemos agora há pouco, não foi isso? Então, nós tivemos muitas e muitas e muitas e muitas testemunhas, sabe? De que o outro lado continua, entendeu? Porque ele vive, temor não há, né? Então, a vida dele é a garantia que a minha vida vai continuar, certo? Essa é a principal garantia, que a minha vida vai ser eterna, que eu sou um com ele, então eu vou continuar vivo com ele do outro lado. Vocês creem nisso? Não é da boca para fora não, né? Tem que ser uma coisa sincera. Então, quem passa por esse processo e consegue acreditar nisso, do que ele vai ter medo? Às vezes as pessoas ficam falando, veja agora o negócio da política, falar, se o Lula voltar, Deus me livre, acabou tudo. Acabou nada, minha gente, Jesus está lá em cima, está vivo, né? Não vai acontecer nada de ruim, não tem nada nesse mundo de ruim que pode acontecer, que Jesus não vai dar jeito, sabe? Entendeu? Nós temos a nossa garantia, nós temos, né? Ele está vivo, ele está lá, ele está garantindo tudo. Que por mais errado que as coisas possam acontecer do lado de cá, nessa terra, nós temos a nossa escapatória. Nós sabemos para onde que nós vamos. O nosso final vai ser glorioso, porque nós somos um com ele. Nós vamos ter a vida eterna, né? Só vai ser um sinal da grande tribulação. Mas mesmo assim, não tem nada de ruim que possa acontecer nessa terra que a gente não vai se safar. Porque ele é conosco. Sabe, só estou falando essa história, né? Porque eu tenho vendo, nos últimos tempos a gente vê um monte de profecia ruim, né? Ai meu Deus, vai voltar a lei do não sei das quantas, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai nos escravizar, vai não sei, né? Vai implantar o comunismo no Brasil, nós estamos todos perdidos, não estamos nada, nós temos Jesus, sabe? Por mais que as coisas ruins aconteçam nesse país, nesse mundo, nós temos Jesus, sabe? E nós vamos sair bem, porque nós estamos com Ele. Ele é nossa, né? É nele que nós confiamos, não é nas coisas da terra, né? Então, as primeiras reações da ressurreição, né? Então, primeiro, aquilo que nós já comentamos bastante, descrença por parte dos discípulos. Nem os discípulos não acreditaram muito que aquilo ia ser daquele jeito que foi, né? Entendeu? Aquela descrença que nós já conversamos bastante. Em Marcos 16, de 10 a 11, João de 20 a 25, já fala aquilo que nós falamos. E segunda reação, né, da ressurreição, a reação imediata, né, daquele povo que via naquela época, foi a mentira, aquela mentira dos soldados, né? Eles afirmando que o corpo do Senhor Jesus foi roubado, que não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que aquilo lá, os discípulos que tinham aprontado aquilo, durante a noite foram lá em grande número, eles soldados não puderam reagir, tiveram que deixar o corpo do Senhor Jesus ser levado mesmo, tiraram aquela pedra, roubaram o corpo, e depois estão espalhando essa onda por aí, dizendo que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, né? Agora, resultados da ressurreição, né? Então, Jesus ressuscitou num corpo que a gente falou, glorificado, né? Aquele corpo que está descrito lá no primeiro capítulo, né, de Apocalipse, que nós lemos agora há pouquinho, aquele corpo glorioso, aquela pessoa glorificada. Você sabe que lá no céu não tem gente velha? Não tem. Diz que todo mundo se renova. Tem a experiência dessas EQM que eu fico vendo, né, de um pastor, o nome dele é João Carlos Marques, né? Diz que ele teve uma experiência dessa, de ter um infarto, ir lá para o céu e tal, né? Diz que ele falou lá que todo mundo tem uma aparência entre 20 a 30 anos, sabe? E não tem criança também, segundo esse pastor, sabe? Entendeu? Não tem nem gente muito nova, porque todo mundo tem a maturidade, sabe? Mas também não tem velho. Então lá a gente vai, mesmo quem já está velho, tipo eu assim, né? Vai poder voltar a ser novo, voltar a renovar, certo? E diz que cabelo branco vai embora, vai todas essas coisas, né? A gente vai ter um corpo glorificado e renovado. Bem, até o cabelo branco não é tão feio, né? Você não viu Jesus, não apareceu de cabelo branco? Isso. E estava todo glorioso de cabelo branco, né? Eu não acho cabelo branco uma coisa tão feia assim. O pior é não ter cabelo, né? Mas branco tá bom. Então até meus cabelos vão voltar, imagina só. Então, a glorificação do corpo do Senhor Jesus não ocorreu depois que ele ascendeu aos céus,
mas imediatamente quando saiu da sepultura, conforme a gente já tinha falado, né? E razões para a necessidade da ressurreição. Primeira razão, nós já tínhamos falado, só recordando, né? Por causa da justificação. Se ele não tivesse morrido, como que a gente teria sido justificado? Certo? Se ele não tivesse morrido. Primeira coisa, fundamental. Segundo, para levar a igreja às regiões celestiais. Certo? Terceiro, para constituir Cristo, o próprio Cristo, como cabeça da igreja. Depois que ele passou por todo esse processo, o processo da morte, Deus Pai o constituiu, como cabeça de toda a igreja, desse corpo, que é a igreja. Para ser as primícias dos que dormem, ele é o primeiro que passou por todo esse processo, para que a gente pudesse passar pelo mesmo processo, para garantir a ressurreição dos salvos e para determinar o dia do Senhor, o dia que ele vai voltar, certo? O dia que ele vai voltar, conforme está descrito em Apocalipse, e mais ainda, conforme está descrito lá no profeta, lá do Daniel, sabe? E todos os outros profetas da Bíblia, em todas as outras passagens, ele fala do grande e glorioso dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus vai voltar para essa terra. Então, os 40 dias na terra após a ressurreição, Então, após a ressurreição, o Senhor Jesus não mais andou diariamente com os discípulos, como fazia antes. É claro, ele apareceu, nesses 40 dias, ele não ficou todo dia junto com os discípulos. Ele apareceu em certos momentos, e para certas pessoas, sabe, durante esses 40 dias que ele passou por aqui. E, pelo menos de modo visível, ele apareceu, porque a gente sabe que Jesus está o tempo todo conosco, entendeu? Quem tem o Espírito Santo no seu coração, quem recebeu, o Espírito Santo morando no seu coração, com certeza, como o Espírito Santo é um com Jesus e é um com o Pai, a gente sabe que ele está o tempo todo conosco, mesmo quando a gente não vê, sabe? Mesmo quando ele está invisível, que nossos olhos físicos, a nossa percepção não consiga perceber que ele está, mas por fé nós sabemos que ele nunca deixou de estar conosco, Então, alguns estudiosos supõem que após a ressurreição, o Senhor Jesus passou a morar nos céus, subia e descia segundo as necessidades do momento. Não, tudo bem, que ele está lá no céu, está, mas que também nós, após recebermos o Espírito Santo, ele também está aqui, dentro de nós, dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo, ele também está. Então, a exaltação de Cristo. No céu, para onde foi, ele ocupa uma posição de elevada honra junto do Pai, exercendo o domínio sobre todas as coisas. Já no céu, nesse momento, ele tem essa posição de honra, A ascensão de Jesus, Após ter vivido 33 anos, aqui nessa terra, que o ministério dele lá na Palestina, 33 anos, cumprindo todos os propósitos, tudo aquilo que estava determinado, profetizado, essas coisas, e treinando seus discípulos para darem continuidade ao que ele iniciara, Jesus voltou para os céus, passou por aquela volta. Em Atos 1:9 fala sobre isso. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria da vista deles. Em Atos 1:10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. 11, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aí, vocês querem ver Jesus voltar do mesmo modo que ele subiu? Eu vou dizer para vocês, eu não. Sabe por quê? Eu quero estar com ele na hora que ele descer. Nesse momento, com certeza, a gente já foi arrebatado, a gente já está morando com o Senhor Jesus, sabe? E quando ele voltar e se mostrar de forma visível para todas as pessoas aqui na terra, é porque ele já vai voltar com os seus santos também, com os anjos e com aqueles que foram levados para a glória junto com ele. E essa manifestação do Senhor Jesus, se a gente começar a estudar um pouco lá da escatologia, a gente descobre que primeiro vai acontecer o arrebatamento, certo? No arrebatamento, o Senhor Jesus não vai ser visto, mas a igreja vai ser levada para o céu. Vai acontecer, vamos dizer assim, o resgate daqueles que são de Cristo para o céu, certo? Diz que esse arrebatamento deve acontecer ainda
Quer dizer, existe bastante gente que fala diferente, né? A gente sabe aquele período chamado Grande Tribulação, que vai ser um reino do anticristo aqui na Terra, tal, né? Que vai durar em torno de mais ou menos uns 7 anos, né? Vai ser em 7 anos, segundo a Bíblia, né? Então, os 3 anos e meio primeiro vai ser uma coisa fantástica, vai ser um reino muito bom, e os 3 anos e meio finais vai ser um terror como nunca aconteceu aqui na Terra, certo? Então, provavelmente o arrebatamento, isso, né, não é uma certeza, né? A gente vai descobrir depois, né? Provavelmente o arrebatamento, a igreja, né, vai ser levado ainda antes, né, um pouquinho antes, ou no momento que estiver acontecendo o começo desse reinado do anticristo, certo? E quem que vai ser o anticristo? Vai ser uma pessoa, provavelmente vai ser um político, muito poderoso, né? E que vai reinar sobre toda a terra. Ele não vai reinar sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, sobre a China, sobre isso. Diz que vai ser uma pessoa que vai reinar sobre toda a terra. Ele vai ser um presidente do mundo, sabe? Provavelmente o mundo vai estar passando por algumas tribulações, algumas pandemias, alguns problemas econômicos, algum isso, e deve ficar de uma forma tão catastrófica que o mundo vai ficando meio desestruturado e eles vão acabar elegendo um político, né? Sabe, notável, né? Que se mostra muito competente, que vai reinar sobre toda a terra. E esse é o anticristo, vai ser o anticristo, sabe? Entendeu? Então, o arrebatamento deve acontecer mais ou menos nessa época, sabe? Vocês já repararam, se vocês começarem a ler Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse fala da igreja, no 2 fala da igreja, no 3 fala da igreja, no 4 fala da igreja. A partir do 5 a igreja já não é mais falada. Por que a igreja não é falada? Porque já foi arrebatada. Então, a partir do capítulo 5, a impressão que dá é que todas aquelas coisas que vão acontecer, elas vão acontecer com a parte da igreja que não foi arrebatada e com os judeus, por exemplo, e com todas as outras pessoas que ficaram aqui na terra, sabe? Entendeu? Então vai ser um período de muito sofrimento, mas se Deus quiser, nós vamos estar na primeira leva, né? E a gente não vai passar por isso. Aqueles que morreram já vão estar lá na glória, e aqueles que não morreram vão ser arrebatados, vão ser levados diretamente para o céu. Agora, tem uma parte da igreja que vai subir, certo? E tem uma parte que vai ficar. Se lembra da parábola lá? Do joio e do trigo? Com certeza, o trigo sobe, o joio fica. Mas o joio está perdido mesmo definitivamente ou não? Aqueles que ficarem? Ainda não. Você vê como que Deus sempre dá mais uma chance, né? Aquelas pessoas que vão passar pelo período da grande tribulação aqui na terra, ainda vão ter chance de se arrepender. Ainda vão ter chance de aceitar. Provavelmente vai ser aquele crente, né, que frequentou a igreja, ouviu muito falar de Jesus e tal, mas não acreditava muito, não levava as coisas tão a sério, fazia alguma coisa pelo mundo não muito apropriada, tal, não foi ser levado. Mas depois que ele vê tudo aquilo acontecer, ele vai falar assim, puxa, não é que ele tinha razão? Não é que o pastor tinha razão? Não é que realmente essas coisas que estão escritas na Bíblia vai acontecer? Aconteceram? É melhor eu me converter agora. E ele vai ter uma chance ainda de se converter e de poder ir para a glória também. Mas só que vai passar por todo aquele sofrimento que está descrito, né, na palavra, né, daqueles que ficarem aqui durante a grande tribulação, sabe? Sofrimento sem fim, né, conforme está escrito lá em Apocalipse. É assustador mesmo. Mas tem chance de ir. Outro povo que provavelmente vai acontecer a conversão deles durante esse período vão ser dos judeus mesmo, sabe? Então os judeus vão se converter, vão reconhecer que Jesus é o Cristo, sabe? Eles vão ter a chance. Que olha, apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu com os judeus, Deus ainda ama aquele povo, e ama muito, sabe? E muitos ainda muito dentre os judeus, vão acabar se convertendo durante esse período da grande tribulação, sabe? E eles vão ser resgatados também, vão participar da glória, tal, né? Como nós também, no caso, sabe? Então eles vão ser arrebatados, também vão ser levados pelo Senhor, mas vão ter que ser arrebatados debaixo daquelas tribulações terríveis, né? Vão ser arrebatados? Não, vão morrer e vão para a glória depois, né? Mas vão passar por aquele processo terrível que é da grande tribulação. Mas também está escrito na palavra, e isso me chama mais atenção, que tem muita gente que passando por tudo aquilo ainda não vai se arrepender, sabe?
Isso que mais me impressiona naquele livro lá de Apocalipse é das pessoas que não se arrependem, nem debaixo daquele sofrimento terrível, né, que tem, né? Passando por tudo aquilo, passando por tudo aquilo, passando por tudo aquilo, né? Entendeu? Ainda assim elas vão continuar renitentes, idólatras, afastados de Deus, né? Blasfemando o nome do Senhor, sabe? Vão passar por todo aquele processo, vão morrer sem serem convertidos, né? Vão acabar morrendo sem serem convertidos. E nesse grande dia que o Senhor Jesus vai voltar, que vai ser o dia do Senhor, que está escrito na palavra, então ele vai aparecer glorioso no céu, acompanhado dos seus anjos, e quem mais? Pela sua igreja, que já está no céu, sabe? E se Deus quiser por nós, sabe que nós vamos estar juntos nessa igreja? Então, aí vai ser o domínio, vamos dizer assim, dessa terra de novo para o Senhor Jesus, né? Ele vai mandar, vai prender o diabo, essas coisas assim, sabe? E vai passar 1000 anos governando a terra. Daí vai começar o período do milênio, que era um governo de Cristo aqui na terra, né? E nós vamos fazer parte desse governo, nós, a igreja, vamos fazer parte desse governo, durante 1000 anos. Até que, quando termina o milênio, diz que, por um tempo, o diabo, né, e seus anjos são soltos novamente, eles fazem uma super e destruidora guerra, né, que vai existir, vão ser derrotados de novo, sabe? Vão ser lançados depois no lago de fogo, essas coisas assim, né? Entendeu? Onde que o falso profeta, que o anticristo e também o próprio Satanás vai ser lançado, e todos aqueles que não foram convertidos, sabe? Vão ser lançados, entendeu? E daí, diz que a terra vai estar tão estragada, o céu vai estar tão estragado, vai estar tudo tão ruim, que Deus, Jesus, vai fazer tudo de novo, uma nova terra, um novo céus, perfeito, e as pessoas que vão habitar vão ser aquelas que perseveraram com Ele, certo? Vocês concordam com essa sequência ou não? Isso é bem discutível, né? A gente só vai descobrir como as coisas vão acontecer mesmo quando a gente estiver lá presente e vendo acontecer. Um corpo de glória, né? Então Jesus ressuscitou no mesmo corpo, a gente falou, os discípulos acharam que ele tinha se tornado um fantasma. Inicialmente, a aparência que eles acharam que era um fantasma. A diferença é que esse corpo glorioso é que agora o corpo de Jesus foi revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo se corrompe, nosso atual corpo, como se corrompe, né? Doença é uma forma de corrupção do corpo. A gente fica doente, os olhos ficam ruins, né? O coração estraga, né? O intestino fica ruim, né? Os pulmões ficam ruins, os músculos ficam mais fracos, os ossos enfraquecem. Isso é corrupção, sabe? O nosso corpo vai se corrompendo, né? Os reumatismos, né? É corrupção, o nosso corpo se corrompe, né? Nós envelhecemos, né? Aparência de envelhecimento, né? Corrupção, nosso corpo se corrompe. Mas esse corpo, o corpo que o Senhor Jesus já tem e aquele que nós vamos ter, é incorruptível, né? Em 1 Coríntios 15, né? Do 50 ao 55, fala sobre isso. Vamos lá, meu irmão, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que vai ser esse processo. 1 Coríntios 15, 50 a 55. Da morte. Nós vamos estar revestidos com um corpo incorruptível, um corpo que nunca vai se destruir, um corpo que não vai envelhecer, e nós não vamos morrer mais. Acabou, a morte está vencida. Então aquela aspiração que já existe dentro do nosso coração, da vida eterna, né? Que as pessoas não aceitam a morte, não é verdade? As pessoas não aceitam. Às vezes você vê aquela pessoa envelhecida com 80, 90 anos, assim, sabe? E ela fala assim, eu queria viver um pouquinho mais, eu tinha mais uns assuntos para ser resolvidos, né? O corpo está um cacareco só, tudo despedaçando, né? Entendeu? E a pessoa, eu podia viver um pouquinho mais, podia viver um pouquinho mais. As pessoas não aceitam a morte. Isso não é por acaso. Nós fomos feitos assim, Deus nos fez assim, para a gente não aceitar a corrupção, sabe? Mas esse anseio, né, do ser humano, ele vai ser atendido, porque nós vamos ter um corpo incorruptível, um corpo perfeito, que nunca vai envelhecer. Então, nesse corpo incorruptível, Jesus podia surgir em um lugar mesmo que ele estivesse fechado. Parece poder assim de super-herói, né? Essas coisas. Então, a sala estava fechada, estava todo trancado, mas o Senhor Jesus, ele
passava pela parede ou pela porta fechada e ele entrava dentro daquele salão. Não foi isso que está descrito na palavra? Foi. Então ele tinha esse poder, o poder de passar através daquilo que aparentemente era sólido. E também ele podia desaparecer, né? Ele podia desaparecer aqui, aparecer em outro local, essas coisas assim. Também, com certeza, com esse poder. E já pensou a gente pegar nesse corpo incorruptível, que pode ser transportado de um lado para outro, e falar, eu quero dar uma passeadinha lá na Lua, né? Entendeu? Então, a gente sai daqui e está lá na Lua, né? Agora eu queria conhecer como é que é Vênus mesmo, aquele planeta, Vênus, né? Vou dar uma passeadazinha lá em Vênus, né? Essas coisas. Vou dar uma passeada agora lá naquela estrela distante, não sei das quantas, sabe? Entendeu? Nosso corpo é incorruptível. A gente pode até passear no sol, no meio da chama, né? Que ele não vai se destruir, sabe? A gente pode pegar... Fala. Isso, exato. Mas você não acredita que vai acontecer isso? Se a Terra já é bonita, imagina a gente conhecer o resto do universo, né? E a gente vai ter toda a eternidade para conhecer. A gente vai ficar podendo passear por aí, andando por aí, visitando, né? Sem pagar passagem de avião. Não precisa pegar conta. É verdade, avião para quê? A gente pode voar, a gente pode andar, né? A gente não precisa ficar em hotel, porque a gente não vai dormir mais, né? Não precisa se preocupar com o restaurante, porque a gente não vai ter fome, né? Entendeu? Não precisa falar que restaurante que eu vou comer, não precisa se preocupar com isso, sabe? Você não vai ter fome, você não vai ter sono, sabe? Entendeu? Você vai poder ficar o tempo todo acordado, né? Essas coisas assim, sabe? Entendeu? Passeando por aí e tal, fazendo as coisas que Deus quer que você faça ainda na eternidade. Eu só não acredito que na eternidade a gente não vai ser... a gente não vai estar desocupado. Com certeza Deus deve ter muita coisa para a gente fazer, né? Como eu estava lendo na palavra de Deus lá, que uma das coisas que mais tem que fazer é cantar, eu fico pensando que Deus vai ter que fazer outro milagre na minha vida, né? Porque eu não canto de jeito nenhum, né? Minha voz é terrível, né? Eu não sei cantar, né? Então Deus vai ter que fazer o milagre de fazer com que eu cante, né? Que eu toque instrumento, não sei tocar instrumento nenhum, né? Entendeu? Vai ter que tocar instrumento, vou ter que cantar. Então isso vai ser outro milagre de Deus, né? E não vai ser só a incorruptibilidade do corpo, né? Sim, mas o nosso Deus não é o Deus do impossível? Claro. Se Ele é o Deus do impossível, Ele vai me dar a capacidade para cantar, tocar instrumentos, né? Essas coisas todas que eu não sou capaz de fazer ainda. Com certeza, eu não tenho esse dom. Mas lá da glória, diz que uma das principais atividades vai ser isso, né? Vai lá louvando a Deus, cantando, tal. Então, não se preocupem, vocês que são como eu, assim, né? Que não tem o dom de cantar e nem de tocar, né? Lá vocês vão poder fazer tudo isso, né? Eu acredito que Deus não vai deixar ninguém fora da festa, né? Só porque não sabe cantar. Ele faz, nós vamos aprender a cantar e cantar com uma voz maravilhosa ainda, né? Então, Jesus nesse mesmo corpo comeu com seus discípulos. Ah, sim, mas se ele quisesse comer, né? Esse corpo também permite isso. Se ele quisesse comer, ele podia. Tanto é que ele sentou na mesa. Ele comeu peixe, comeu pão depois, né, naquela passagem que está em João, né? Ele comeu aquele favo de mel, certo? Então ele podia comer se ele quisesse. Esse corpo era incorruptível, mas continuava tendo a possibilidade de comer se ele quisesse comer, certo? Eu creio que ele não precisava comer, mas ele comeu só para mostrar para os discípulos que ele era de carne e osso também, continuava tendo um corpo, né, como a gente falou. E também esse corpo também ele podia ser tocado pelos discípulos, o corpo do Senhor Jesus podia ser tocado. Creio que conosco vai ser a mesma coisa, com certeza vai ser a mesma coisa. Então Jesus nunca estava longe de ser um fantasma, né? Com a ascensão, a glorificação do Senhor Jesus atinge o seu auge e confirma então a ressurreição, né? Testemunhas oculares, né? Então, durante o período desses 40 dias que o Senhor Jesus passeou pela terra, ressurreto, né? Ele foi visto por muita gente, muita gente. Então, o Paulo calcula em 500 pessoas, né? Mais ou menos, mais de 500 pessoas, né? Ele calculou que foi visto por essas pessoas. Mas ele não foi visto só durante esse período. Se lembra da experiência do Estevão, quando ele estava sendo apedrejado? Sabe? Em Atos, no capítulo 7, 55 e 56, fala sobre isso. Vamos lá, vamos ler esse verso. O Estevão, quando viu
Amém. Você veja só que como o Estevão foi um sujeito super bem-aventurado, né? Jesus, ele está sentado do lado de Deus Pai. Mas quando Estevão foi resgatado, que ele foi levado para a glória, foi levado para o céu, Jesus se levantou. Quando a gente se levanta, a gente está numa sala aqui, e entra alguém pelaquela porta, e a gente se levanta, é porque aquela pessoa é o quê? É importante. Sabe? A gente não se levanta para as pessoas comuns. E Estevão devia ser muito importante para Jesus, né? Que ele se levantou para receber Estevão no céu. Que honra, né? Como ele foi glorificado, Estevão, né? O Saulo de Tarso, nosso Paulo, né? Também ele teve a sua visão, mesmo depois dos 40 dias, né? Então, está descrito em mais de uma parte, mas vamos lá em Atos, né? Atos 9, do 3 ao 9, a experiência do Paulo. O Saulo, quando ficou cego por essa luz, ele conseguiu ver o que ele nunca tinha visto antes. Ou seja, ele que sabia o Antigo Testamento, a Bíblia da época, né, que era o Antigo Testamento, ele que conhecia ela de cor e salteado, ele tinha passado a vida toda até então estudando a palavra de Deus, ele falava assim, a Bíblia, ia ditando os versículos sem precisar estar com o papel na frente, sem estar com os livros abertos na frente. Ele tinha essa capacidade, mas ele não conseguia ver Jesus na palavra. E aquele dia ele viu, e pela primeira vez ele conhecia as escrituras, ele tinha até memorizado, decorado, mas aquele dia ele entendeu as escrituras. Ele conseguiu ver Jesus através da palavra de Deus. Ele não só, ele estava cego, mas ele conseguiu ver. Pela primeira vez ele viu Jesus, sabe? Ele conseguiu compreender Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus, fez sentido para ele pela primeira vez. Assim como aquele impacto dos discípulos, da Maria Madalena, do Pedro e do João, tiveram quando eles viram o Senhor Jesus ressurreto, o Paulo também. Ele também teve o mesmo impacto. E pela primeira vez ele conseguiu ver Jesus, Jesus, na palavra de Deus. E aquele Jesus, claro, Jesus que estava vivo na frente dele, se manifestando, falando, E João, na ilha de Patmos, teve toda aquela visão de Apocalipse 1:9, que nós já até lemos, não vamos ler isso daqui de novo, não. Tá? Então, a posição de Jesus hoje no céu, Então, ao retornar ao seu lar de glória no céu, o Senhor Jesus assumiu novamente a posição que ele ocupava antes, certo? Porém, mais exaltado e glorioso, sabe? Ele voltou à sua posição anterior, Pai, o Filho, essas coisas assim, mas de uma maneira mais exaltada, vitorioso, e que ele tinha aprendido aqui na terra a ser obediente, coisa que ele não sabia antes de vir para cá. Ele não precisava obedecer no céu, ele é Deus, ele não precisava obedecer, mas quando ele veio aqui, ele veio e aprendeu a ser obediente, sabe? Coisa que cada um de nós tem que aprender também. Então, o Senhor Jesus assentou-se à direita do Pai, é a posição dele hoje lá no céu, E lá, o que ele faz? Em todo o universo, somente o Senhor Jesus concedeu essa honra, a honra de sentar ao seu lado direito dele, Só o Senhor Jesus tem esse privilégio de poder sentar à direita de Deus Pai. Então, o nome do Senhor Jesus é o único que pode ser exaltado no céu e na terra, sem que ofenda a honra do Pai, sabe? Então, porque o próprio Pai assim o concedeu, sabe? E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o excelso nome do Senhor Jesus. Então, em Filipenses 2, do 9 ao 11, fala sobre isso. Vamos lá, mais uma, vamos ver esse verso também. Está quase acabando já. Então, ele exerce domínio sobre tudo, Se todas as coisas estão agora sujeitas ao Senhor Jesus, como pode continuar acontecendo tanta maldade no mundo? Por quê? A maldade é dele? Não, a maldade é do ser humano. Nós agimos em desobediência, aquelas pessoas que assim o fazem, Então, nós não podemos ainda ver o domínio do Senhor Jesus Cristo, porque é um quadro apocalíptico sendo montado. Vocês percebem que a cada dia que passa, as coisas vão contribuindo mais para que a gente se aproxime desse fim? Olha, agora já surgiu essa internet 5G, entendeu? Já está surgindo, já
acho que já chegou em São Paulo, algumas capitais, né? Logo, logo vai, a gente acha que é tão demorado, mas logo, logo está aqui, até em Ariquemes a gente vai ter. Então, se já a gente já com as condições atuais, qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, a gente já vê simultaneamente, imagina com essa internet agora, né, top, super potente, essa 5G, né? Então as coisas vão estar pensando em acontecer em qualquer lugar do mundo e nós aqui vamos estar todos assistindo, né? Então tudo já está conectado, está tudo organizado para que o anticristo possa exercer esse governo mundial, né? Não é à toa que essa globalização que eles tanto falam, as vantagens da globalização aconteçam. E o que vai ser o anticristo? Vai ser um governador do mundo globalizado. Então, quando a globalização se completar, né, é só colocar o anticristo lá na presidência ou no reinado, seja lá o nome que for dado. Provavelmente, esse local que vai acontecer, que o anticristo vai reinar, a partir do qual vai reinar o mundo, vai ser lá em Jerusalém mesmo, para confirmar também as profecias. E o anticristo vai ser um cara assim tão top, né, que provavelmente ele vai permitir, vai fazer com que todo mundo tenha paz com todo mundo, pelo menos no começo, né? No começo da chamada grande provação, nos 7 anos, né? No começo desses 7 anos, diz que vai... Já está, só um pouquinho. E de lá vai governar tudo. Só estou acabando aqui já, tá? Então nós estamos vivendo um tempo preparatório para que o Senhor tome completamente a posse do mundo, né? Enquanto a igreja permanece no mundo, a principal atividade do filho do Senhor Jesus, junto ao Pai, é de intercessor. Então ele está intercedendo. Então Jesus, o rei que voltará, então na sua primeira vinda, o Senhor Jesus se revelou e abriu caminho para um povo que não conhecia Deus, né? O propósito do Senhor Jesus era manifestar o seu reino e incluir nele pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E o reino de Deus vive um processo de ampliação nos dias de hoje, através da evangelização, né? E a conquista de almas. Então, simultaneamente, vive a expectativa do momento que a igreja será arrebatada, completando o processo da primeira ressurreição dos santos. E após o arrebatamento, a igreja passará por um período de celebração nos céus, as bodas do Cordeiro, né? Que está escrito na palavra de Deus. E daí, quando acontecer a volta do Senhor Jesus, né? Vai ser a vitória sobre o anticristo, o falso profeta e Satanás, e vai começar o milênio. Tá bem? É claro que vamos terminar por aqui. Tem umas coisinhas que a gente ia falar, mas já está no horário, tá bom? Fica todo mundo de pé. Vamos orar.